E aí ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse: eu não me importo se tem ou não tem fundo musical numa pregação. Eu me importo se a pregação tem fundamento na palavra de Deus. Aí sim. Aí sim. Pode não ter fundo musical, mas eu chegar aqui, abrir essa palavra aqui e ficar falando qualquer coisa. Então, se tem fundo musical ou não, o importante é a pregação ter fundamento na palavra. Eu louvo ao Senhor, porque nessa casa tem pregação com fundamento na palavra. Tem os estilos diferentes de ministrar, mas toda pregação que tem fundamento na palavra. E aos poucos nós vamos melhorando e vamos crescendo e vamos desenvolvendo o chamado que Deus colocou na nossa vida. Então, cada um aqui que tem chamado, desenvolva seu chamado, aperfeiçoe o seu chamado. Não pense que eu estou bem, já estou estacionado. Não, aperfeiçoe o chamado que Deus tem na sua vida. Vamos aperfeiçoando o que Deus colocou em nossas mãos. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, como os irmãos sabem, nós estamos com um tema de posicionamento. E eu tenho buscado do Senhor respostas. Analisando tudo que tem acontecido, o que a gente tem falado e a resposta do povo de Deus. Tenho buscado do Senhor resposta do porquê tem sido tão desafiador o posicionamento do povo de Deus. Por que, Senhor? E uma das respostas eu até mencionei na sexta-feira e hoje de manhã, que é a resistência. O povo está muito resistente nos dias de hoje. O povo resiste ao que Deus fala. Tem resistido. Infelizmente, dá para fazer uma semelhança da nossa geração de cristãos hoje com a geração que ouviu a pregação de Estevão. Eu mencionei aqui. A geração que ouviu a pregação de Estevão, que ele teve que dizer no versículo 51 do capítulo 7 de Atos: vocês resistem ao Espírito Santo. Vocês resistem. Chegou a chamar eles de incircuncisos de coração e de ouvido, pessoas de dura serviço, que não se prostram, que não se rendem ao que Deus tem falado. É muito semelhante à nossa geração. Aí o Senhor tem falado por que não existe posicionamento. É muita resistência. E resistir, sabe o que é? Resistir é não ceder. Quando eu não cedo aquilo que Deus tem e está falando diretamente ao meu coração, eu estou resistindo. Resistir é você se opor a uma força que está vindo contra a sua vida. Você se opor a ela. Você está resistindo. Resistir é você não estar disposto a morrer para si mesmo. Se você não estiver disposto a morrer para si mesmo, você está resistindo àquilo que Deus tem. Então uma coisa é certa: enquanto houver resistência, não haverá posicionamento. Enquanto houver resistência, não haverá posicionamento. Mas a nossa parte é continuar pregando, continuar mostrando, continuar falando. Só que uma verdade, ela precisa ser dita. E os maiores prejudicados por não se posicionarem é a própria pessoa. É a própria pessoa. E o povo de Jerusalém teve que entender isso. Foi louvado que clamais por Israel. Mas o povo de Jerusalém teve que entender isso na prática, não na teoria. Porque é fácil pregar teoria. Pregar teoria é fácil. Passar uma hora falando de teoria bíblica e teologia é fácil. E tem muita pregação da nossa
bíblica já é outra história. Posso passar 2 horas aqui falando de teoria bíblica. Mas e a prática? O povo teve que entender na prática, o povo de Jerusalém. Sabe por quê? O livro de Jeremias chamou o povo para um posicionamento. Foi mencionado aqui pela manhã. O livro de Jeremias chamou o povo para um posicionamento. O que fizeram? Resistiram. Pois bem, então vem o livro de Lamentações de Jeremias. Aí vem o resultado da resistência deles. Vocês resistiram, não se posicionaram, agora vocês sofrem. Puxa, é duro dizer isso, mas sofrem. Os prejudicados foram vocês mesmos. O prejudicado foi o povo. É até interessante. Nós até lemos isso aqui pela manhã para abrir a EBD. O profeta dizendo assim: vocês, Jerusalém, que outrora foi aquela cidade tão populosa, que era tão grande entre as nações, que era a princesa entre as províncias, agora chora amargamente, as lágrimas não param de correr sobre o rosto, não tem quem a console, levada ao exílio, sob grande servidão, agora habita entre as nações, sem encontrar descanso. É triste, mas é o resultado de um não posicionamento. Tudo isso porque não se posicionaram. Isso que eu nem mencionei, tudo que nós falamos aqui na EBD pela manhã, na abertura. Toda a situação que o povo passou por não se posicionar. Agora, faça uma reflexão, você e Deus, como eu tenho feito diariamente. Eu e Deus fala: Senhor, o que eu preciso me posicionar, Senhor. Eu preciso batalhar para que isso aconteça e não resistir mais. Porque o único prejudicado seria eu mesmo. É o próprio povo, como aconteceu com eles. E a definição de manhã foi essa: o não posicionamento, ele gera sofrimento. Infelizmente, essa é uma das respostas do porquê tem sido tão desafiador o posicionamento do povo de Deus, a resistência. Mas aí Deus colocou uma outra resposta também no meu coração, do porquê tem sido tão desafiador o posicionamento do povo de Deus. Simplesmente pelo fato do povo sofrer, pelo fato do povo passar por aflições, por adversidades, por lutas. Talvez você mesmo tenha encontrado dificuldade de se posicionar por causa de tanta luta que tem enfrentado, por causa de tanta adversidade que tem enfrentado. Eu até gostaria de dizer para você assim: Jesus vai aliviar a questão do posicionamento para quem está enfrentando sofrimento ou qualquer adversidade. Eu gostaria de chegar e dizer assim: meu irmão, como você está sofrendo, minha irmã, como você está sofrendo, como você está passando por adversidade, por luta, o Senhor vai aliviar a questão do posicionamento. Eu gostaria muito de dizer isso, mas a palavra do Senhor, ela me mostra diferente e cobra de mim, de você, do povo de Deus nos dias de hoje, cobra um posicionamento, mesmo que você esteja passando por sofrimento, mesmo que você esteja passando. E o Senhor me mostra isso na palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos, por gentileza. Epístola aos Hebreus, capítulo 10.
Epístola aos Hebreus, capítulo 10, todos acharam? Versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebeste o rombo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi lida, Senhor, ela só é suficiente para tratar. O teu Espírito Santo usa a tua palavra muito mais do que a eloquência do pregador, do que a sabedoria do pregador. Usa muito mais a tua palavra. O Espírito Santo de Deus, caia por terra agora todo orgulho, todo pensamento contrário, tudo que não te agrada. Espírito Santo de Deus, que o nosso coração esteja preparado para a tua palavra, a semente que vai alimentar a nossa alma. Pedimos ao Senhor, Pai, trabalha no nosso coração. O Senhor sabe o que o teu povo tem passado, e mesmo assim o Senhor cobra posicionamento. Assim pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, de forma resumida, o autor de Hebreus, ele tem dois objetivos ao escrever esta epístola aos Hebreus: fortalecer a fé daqueles que já estavam posicionados em Cristo, mas também alertar aqueles que ainda estavam em cima do muro. Fortalecer a fé dos posicionados em Cristo, mas também alertar aqueles que estavam em cima do muro. Muitos cristãos hebreus desta época ainda não tinham um compromisso verdadeiro de fé com o Salvador. Ainda não tinham. Isso é só para mostrar que a igreja pode estar cheia. Tem muito pastor que se preocupa, se descabela, aqueles que têm cabelo, lógico, se descabelam, se entristecem, porque as igrejas estão vazias hoje. Eu disse as igrejas. Não se preocupe, é porque as igrejas. Vim buscar minha esposa ontem aqui no
no chá de mulheres e passei ali do lado de uma igreja e fiz questão de olhar lá para dentro. Se tivesse 5 cristãos era muito, para você ver a realidade que a gente está enfrentando. Então não se preocupe com a quantidade dentro da igreja, porque tem muitas igrejas que está cheia, todos os lugares estão ocupados, galerias ocupadas, todas pessoas de pé porque não cabe mais, mas muitos ali dentro não têm um compromisso verdadeiro de fé no Salvador, uma fé compromissada com o Evangelho de Cristo. Não tem. Eu sinto lhe dizer, mas não tem. E muitos cristãos hebreus aqui nesse momento não havia ainda assumido um compromisso total de fé em Cristo Jesus. Só que veio o sofrimento, chegou. O sofrimento da perseguição ao cristianismo chegou, só que chegou para todos. Não chegou só para o cristão que estava posicionado. Chegou também para aqueles que estavam em cima do muro. Porque o sofrimento chega para todos nós, amados. Para todos nós. Não pense que o pastor está todo dia na igreja porque também sofre, também passa por aflição e por luta. Não pense porque o diácono, o irmão, a irmãzinha que não falta um culto sequer que ela também não passa luto. Ela também passa por adversidade, por aflições. Todos passam. Os que não faltam em nenhum culto na igreja e aqueles que vêm esporadicamente. Todos passam por lutas. Todos enfrentam adversidades. O sofrimento da perseguição ao cristianismo nessa época chegou para todos eles. Só que, para quem está em cima do muro, é por isso que a gente alerta muito, entenda, estar em cima do muro já está do lado de Satanás. Não pense que, eu estou tomando uma decisão, eu acho que eu estou quase perto de Deus. Não, está em cima do muro, já está do lado de Satanás. Você ainda não fez uma escolha de estar do lado de Cristo verdadeiro. Em cima do muro já está do lado de Satanás. E aí foi fácil. Quando o sofrimento da perseguição aos cristãos nessa época chegou, foi fácil. Alguns começaram a sair do cristianismo. Esses que estavam com um pé lá e um pé cá, um pé dentro da igreja e um pé no mundo, um pé no louvor e um pé no funk, um pé ali e um pé aqui. Esses foi fácil. Viram as costas para o cristianismo e agora começam a voltar para o judaísmo. E eu te digo uma coisa, amado: não volte para o mesmo lugar onde Deus te tirou. Não volte para o mesmo lugar de onde Jesus te tirou. Não volte para o mesmo lugar de onde Jesus te tirou. Não volte. O evangelho verdadeiro não aceita retrocesso. O evangelho verdadeiro não aceita volta. Se você estava pensando em voltar, não volte. O evangelho pregado nesse lugar é um evangelho que não aceita retrocesso. Não volte para trás. Não volte para trás. E não vai adiantar chegar em Jesus. Mas Jesus, sabe por quê? Porque eu estou desanimado. Eu estou desanimado com a igreja, com o povo de Deus, estou desanimado com tudo. Não vai adiantar. Você recebeu o evangelho, e o evangelho só olha para frente. O evangelho tem uma direção reta, e esse caminho é a cidade celestial. Esse caminho é o caminho do lugar onde
estava preparando o meu lugar e o seu, preparando o meu lugar e o seu. É esse caminho, Senhor, que eu tenho que seguir, não retroceder, não retroceda para o lugar onde Jesus te tirou de lá. Não volte. Pensa que foi fácil para Jesus te tirar de lá? Não foi fácil, não. Não que para Jesus seja difícil, mas não foi fácil, é para você. Não para Deus. Para Deus é fácil, para você que foi difícil, para Ele te tirar de lá. Para você pensar em retornar, como esses que estavam em cima do muro, agora por causa do sofrimento, volta para o judaísmo. Vou voltar para o judaísmo, porque vai ser mais fácil enfrentar a luta. E a palavra que nós acabamos de ler aqui, meus amados, do versículo 32 até o versículo 39, ela não foi escrita para aqueles que retornaram para o judaísmo. Lembra do que nós falamos aqui do tema, do texto que é base para o tema desse mês? A pergunta de Jesus não foi para aqueles que viraram as costas em João 6, para os discípulos que abandonaram Jesus. A pergunta não foi para eles, a pergunta foi para os discípulos que ficaram. E essas palavras que nós lemos aqui no versículo 32 e diante, não foi direcionada para aqueles que voltaram para o judaísmo, mas para aqueles que permaneceram, para aqueles que ficaram, para aqueles que um dia escolheram se posicionar, mas que talvez naquele momento eles não estivessem suportando o sofrimento e a perseguição. Porque há momentos que a gente não está suportando. Há momentos que a luta e a adversidade ela aperta a gente de tal maneira que a gente fala assim: olha, eu não estou suportando. Mesmo estando na tua casa, mesmo orando, mesmo lendo a palavra, eu não estou suportando, Senhor. Nós falamos aqui numa quarta-feira, temos que ser sinceros diante de Deus. É a tua sinceridade de coração que chama a atenção de Deus. É a tua sinceridade, sem querer esconder o que realmente você é. É querer passar uma imagem para Deus daquilo que você não é. Eu tenho uma imagem guardada no tempo, eu nunca postei ela, mas tem uma imagem que é até interessante. É um peixe. É um peixe. Ele está debaixo da água. Só que está amarrado nesse peixe uma barbatana de tubarão. Então esse peixe está nadando e aquele do tubarão está fora da água. Então todo mundo que está vendo fora da água tá vendo, é um tubarão, mas não é um peixe. E está escrito: não queira ser aquilo que você não é. Não queira ser. Eu vou chegar diante de Deus e falar: não. É assim, não está fácil, está difícil. E às vezes bate a vontade de querer desistir, sim. Bate a vontade de querer parar. Isso só dá em membros de igreja, não também dá em pastores. Estou conversando com o pastor Francisco, que já desistiu, falei dele aqui. Já desistiu da obra, já entregou o cargo, já entregou a igreja. Por quê? Por causa das lutas, por causa das adversidades. Já entregou, não quer mais. Falou para mim no almoço no refeitório: eu preciso conversar contigo. Eu falei: venha. Não foi. Mas já entregou os pontos. Se para um pastor de uma igreja está assim, imagine para os membros que enfrentam suas lutas e também quer desistir e também quer parar. E essa palavra foi direcionada para eles. O que eu vejo aqui, meus amados? O autor
verdadeiro pastor que está fazendo de tudo para que as ovelhas do rebanho de Deus não saiam fora. O autor de Hebreus fazendo um papel de um pastor. O autor de Hebreus, nesse momento, nesses textos que nós lemos, ele abre mão dos pontos teológicos, que a Epístola aos Hebreus tem muitos pontos complexos e teológicos. Ele abre mão agora de tudo isso para agir como um pastor e não deixar as ovelhas saírem fora, e não deixar as ovelhas desistirem, e não deixar as ovelhas abandonarem. É Jesus falando no seu coração: não desista, não para não desista não, continua firme no caminho, não para não volte atrás, não desista por causa das pressões da adversidade e daquilo que os seus olhos têm visto ao redor. Porque aquilo que os nossos olhos veem é desafiador, é desanimador. É desanimador. Aquilo que os nossos olhos veem é desanimador. Só que eu vejo o autor de Hebreus fazendo isso daqui. Então eu preciso dar uma parada agora nos pontos teológicos. Porque tem gente que poxa, quem não é bom, né? Diaconista Teresa falar de pontos teológicos. Diácono Marcelo, pontos teológicos, mas tem hora que a gente tem que parar um pouco o ponto teológico para agir mais como pastor. Aleluia. Direcionar o povo que está querendo desistir, sair fora, que não aguenta mais a pressão das adversidades. O autor de Hebreus vai tratar disso. E o que Deus quer fazer com cada um de nós, principalmente para você que não suporta mais a luta que tem enfrentado, está pensando em sair da posição que Deus te colocou, os conselhos para eles é para mim e para você também. Os conselhos para eles, o mesmo conselho de Deus para aqueles cristãos é para cada um de nós, para manter o posicionamento em meio ao sofrimento. É o título da mensagem: manter o posicionamento em meio ao sofrimento. Mantendo o posicionamento. Aquilo que Deus foi tratando com ele serve para mim, serve para você. E a primeira lição que Deus trouxe para eles e traz para cada um de nós é isso. A própria palavra diz, porque é a palavra que tem que pregar. É por isso que Paulo falou para Timóteo: prega a palavra, simplesmente prega a palavra. Se pregar a palavra, não precisa de mais nada. Primeiro ponto, para manter o posicionamento em meio ao sofrimento, traga à memória aquilo que Deus já fez pela sua vida. Hoje você não está conseguindo suportar, hoje você está querendo desistir, hoje você está querendo parar, hoje você não quer mais vir para a igreja, hoje você não quer mais participar do ministério, hoje você não quer mais fazer a obra, hoje você não quer mais fazer ganhar almas para Jesus, hoje você não quer, hoje. Mas o que Deus está falando hoje é: traga à memória aquilo que eu já fiz na sua vida. Glória a Deus. Traga à memória aquilo que eu já fiz na sua vida. É o que Ele está transmitindo para eles. Amém, Jesus. Amém. Traga à memória o versículo 32, ele está dizendo: lembrai-vos, porém, dos dias passados. Lembrai-vos, porém, dos dias passados. É enfatizado muito a psicologia hoje,
Mas aqui Deus está fazendo uma psicologia cristã. Traga a memória o que eu fiz pela vida de vocês. Traga a memória o que eu fiz por vocês lá atrás. Lembra que a diaconisa Teresa disse aqui? Lembra que ela falou aqui na hora da oferta que há momentos que Deus chega ali com a provisão. Foi uns dias desses que você precisa trazer a memória, dias que Deus chegou com a provisão na sua vida, dia que você estava lá na cama, chorando, entristecida por causa da enfermidade, e Deus te restaurou e te colocou de pé novamente. O dia que você estava lá entristecido no meio da sua família, no dia que você viu sua esposa e seu filho caindo na escada e você ir lá no médico e orar ao Senhor e ver Deus colocando as mãos e amparando. Traga a memória o que Deus fez pela sua vida. Aí você vai ter força hoje para não desistir e não parar e permanecer no posicionamento, mesmo passando por isso que você está passando. Eles tinham que lembrar. E não era de um sofrimento antes da conversão, não. Ele está dizendo no versículo 32: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, depois que o Evangelho chegou na vida de vocês, depois que esse Evangelho da cruz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, chegou na nossa vida de escuridão, depois que chegou isso, quem disse que foi só vitória como nós louvamos aqui? Não, tem adversidade, tem luta, tem aflições, e para muitos até dobra, para muitos até triplica as lutas e as adversidades. Para muitos a dificuldade ela toma uma dimensão maior. Só que quantos livramentos, quantas vezes o Senhor nos livrou? Não somente eu disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Então começa a trazer à memória todas as vezes que Deus te livrou, todas as vezes que Deus colocou as mãos, e você sabe, foi a mão de Deus, porque se não fosse a mão de Deus, eu já tinha sido perecido, eu tinha perecido nessa situação, eu tinha morrido nessa situação, eu não estaria aqui para dar testemunho, não estaria aqui para pregar, para falar do Evangelho, eu não estaria aqui se a mão de Deus não tivesse atuado naquela situação na minha vida, na minha família, nos meus filhos, nos meus parentes, na minha situação dentro do emprego. Se não fosse, traga a memória. Quando você traz isso à memória, você fala, meu Deus, desse posicionamento eu não vou sair. Eu não vou sair. Não é pelo que o Senhor ainda vai me dar, mas é pelo que o Senhor já fez na minha vida. Não é pelo que o Senhor ainda vai me dar, não, é pelo que o Senhor já fez. E pelo que o Senhor já fez, eu não vou sair desse posicionamento. Não vou, Senhor. Eu não vou, Senhor, até tua volta, até o Senhor vir buscar a tua igreja. Eu não vou, meu Pai, não vou. É esse posicionamento que o Senhor quer da nossa vida, mesmo enfrentando sofrimento. Eles estavam passando. Lembra? Traz a memória. Traz a memória. Traz a memória. Depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. Se você suportou aquelas lá de trás, você acha que não vai conseguir agora? Você suportou aquelas lá, mas só suportou porque você estava firme no Senhor, buscando força no Senhor, aos pés do Senhor, porque se dependesse da sua própria força, você já teria sucumbido.
cristãos, eles já tinham suportado. E o autor de Hebreus, agora como um pastor, escrevendo para eles: olha o que vocês passaram. Vocês suportaram tamanhas aflições na vida de vocês, e agora vocês vão desistir? Agora vocês vão parar? Agora vocês vão olhar os que estão retornando para o judaísmo e vão querer voltar também? Vão querer voltar também? Não foi o que Jesus disse? E vocês vão querer ir com aqueles? Vão querer ir com eles? Aí eu tenho que dizer: ô Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos, Senhor? Saiba que se você escolher qualquer lugar fora da presença de Deus, você estará no pior lugar da tua vida. E eles sofreram muitas coisas, tá? Versículo 36: em parte fosse feito espetáculo com vitupérios, humilhações, vergonha que passaram, que sofreram. Em parte fostes participante com os que assim foram tratados. E o coração desse povo ainda era bom, desses que tinham compaixão daqueles que verdadeiramente sofriam, e eles sofriam junto. Traga a memória isso. Traga a memória isso. O autor de Hebreus falando para eles, versículo 34: porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens. Olha só, crentes que tiveram percas no passado, percas materiais. Olha para quando você teve percas. Só que o crente posicionado, a mente dele não está nas coisas dessa terra, não está nas coisas materiais, porque ele está lembrando eles aqui: olha, mesmo que vocês tenham tido essas percas lá atrás, vocês tinham um pensamento, sabe qual é? No versículo, no finalzinho do versículo 34, ó: sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Aleluia. Vocês tiveram percas materiais, sim, mas o foco de vocês não estava na perca da matéria dessa terra, porque vocês tinham na mente: o que eu tenho guardado lá no céu é muito melhor. Aquilo que é eterno é muito melhor do que aquilo que é temporal e vai acabar aqui nessa terra, e a ferrugem vai corroer. Glória a Deus. Aleluia. É para esses crentes que o autor de Hebreus agora está se direcionando. Vocês estão querendo desistir? Vocês estão querendo desistir? Olha as percas que vocês tiveram e a mentalidade que vocês tinham de reino, de céu, daquilo que é eterno, e agora vão querer parar porque muitos estão virando as costas? Não, eu não vou permitir, eu não vou deixar. Imagino eu, tá, gente? Ele pensando: não, eu vou escrever para vocês. Eu escrevo: olha para trás, olha só como que vocês estavam há um tempo atrás, e agora querendo desistir. É o segundo conselho para manter o posicionamento em meio ao sofrimento: não abra mão da sua confiança em Deus. Não abra mão da sua confiança em Deus. Não é o que ele diz? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeiteis. Não abre mão da confiança que você tem em Deus. Não abra mão. Ah, mas pastor, eu tenho uma confiança
confiança que não é de mim mesmo, mas não é mesmo. Deus agindo na sua vida. Deus trabalhando na sua vida. E não abra mão, porque todos os dias existe um ser que não quer que você tenha essa confiança de continuar firme, permanecendo, buscando ao Senhor, atravessando os piores momentos da sua vida. Ele não quer que você tenha essa confiança, não. O que Ele puder fazer, trabalhar, agir, usar pessoas, usar situações, usar um monte de situações, Ele vai poder, para você perder a confiança que você tem em Cristo. Você só está aqui hoje, firme, lutando ao Senhor, batalhando, fazendo a obra, buscando, vindo cultuar ao Senhor nos domingos, porque você tem essa confiança, porque você tem essa confiança e não abra mão dela. Não abra mão dela. Não negocie essa confiança que está te mantendo de pé até hoje. Não negocie. Não negocie. Porque todo dia vem os pratos. Todo dia vem para poder tirar a gente dessa confiança. Mas mantenha-se firme. Essa é a pregação daqueles crentes. Não abandone a confiança que vocês têm. Eu vou me manter firme. Eu vou continuar. Senhor, mas está difícil. Essa enfermidade que chegou, Senhor, do nada. Mantenha a sua confiança, não negocie ela. Meu Pai, mas eu tenho orado tanto e eu não vejo acontecer alguma coisa no meu casamento, na minha situação, nos meus filhos, que eu tanto tenho orado, na minha família, nos meus irmãos, nos meus parentes, eu não estou vendo acontecer. Não negocie a sua confiança que você tem no Senhor. Não negocie, não abre mão dela, porque eles também estavam olhando, alguns virando as costas e voltando para o judaísmo. Mas para aqueles que ficaram foi pregado: mantenha a sua confiança, não abra a mão dela. Não abra. Para isso, o que vai acontecer? Já é um outro conselho: você vai ter que ter paciência. Quem quer ouvir sobre paciência? Ninguém. Nessa tradução eu trouxe paciência, porque na outra vai dizer perseverança, mas não vai dizer, pastor, só fala de perseverança. Nessa tradução, no lugar de perseverança, está paciência. Você vai ter que ter paciência. Agora, como falar de paciência para os crentes que estão sofrendo pela perseguição ao cristianismo nessa época? É a mesma coisa de falar de paciência para você que tem enfrentado essa aflição. É a mesma coisa de falar de paciência para você que tem sentido essa dor. É a mesma coisa de falar de paciência para você que está vendo a saúde física e emocional abalada. É a mesma coisa. Só que a pregação também foi para eles. Você vai ter que ter paciência. No versículo 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A sua e a minha paciência não é só de falar, não. É fundamentada onde? Nas promessas de Deus, que foi dita aqui na sexta-feira pelo diácono. Milhares de promessas feitas por Deus à minha vida e à sua vida. Então, uma paciência fundamentada na promessa de Deus. Porque se depender da nossa paciência humana, não vai. Nós somos impacientes. Deus faz a promessa e a gente faz, sabe como quem? Sara, está demorando, Senhor. O Senhor fez a promessa, está demorando. Então vamos dar um jeito, Senhor. Vamos acelerar o processo, vamos acelerar
Abraão, vai lá, pega Agar, deite-se com ela, tenha um filho com ela, o filho virá para mim, pronto, resolveu o problema. Porque não se tem paciência de esperar a ação de Deus, paciência de esperar Deus agir segundo a sua promessa. Não se tem paciência, aí se age com impaciência, só que o resultado ele é grandioso. Nós estamos vendo até o dia de hoje o resultado da impaciência. Até o dia de hoje, está lá, liga sua TV, principalmente canal 7. Liga sua TV e você vai ver o resultado da impaciência de Sara. Falei isso com o menino do trabalho dele. Nossa, eu não tinha enxergado assim. Desses meninos inteligentes, né? Mente de faculdade. Mas quando eu falei da palavra, poxa, eu não tinha pensado assim. Você vai ter que ter paciência. Eu e você teremos que ter paciência. Se a gente quiser permanecer posicionado mesmo em meio ao sofrimento. Você acha que é fácil? Como o salmista da palavra do Senhor declara: esperei com paciência no Senhor. Você percebe? Ele não disse assim: eu esperei com a minha paciência. Não, eu esperei com paciência no Senhor, baseada e fundamentada no Senhor. Assim eu consigo permanecer firme, assim eu consigo permanecer de pé. Você terá que ter paciência. Sabe por quê? Fundamentada num Deus que promete e cumpre. Por isso ele disse sobre paciência de esperar no versículo 36. Por causa disso, o versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Isso está sendo pregado para aqueles que estão sofrendo e falando: vocês estão sofrendo essa perseguição, mas vocês vão ter que ter paciência, porque aquele que prometeu que vai vir, ele vai vir buscar vocês, mesmo que vocês morram nessa perseguição. Quem quer ouvir hoje isso? Mesmo que eu morra na perseguição, mas amém, Senhor, eu vou fundamentar o meu coração e a minha fé na Tua palavra, Senhor, na Tua palavra. Eu vou fundamentar eles, com certeza fundamentar, porque eles estavam impedidos de voltar atrás, e aqui nós encerramos. Eles estavam impedidos de voltar atrás. É por isso que Deus Ele está chamando cada um de nós para trazer à memória aquilo que Deus já fez na nossa vida. Por isso que Ele está exortando a cada um de nós para não abrirmos mão da confiança que temos no Senhor. Por isso que Ele nos exorta a termos paciência, porque estamos proibidos de voltar atrás. Ele disse para eles no versículo 38: mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. É o pastor, é a palavra. Então, se estava pensando em desistir, parar, largar a mão de tudo, é Deus dizendo: a minha alma não tem prazer nele. Não volte atrás. Você está proibido de voltar atrás. O seu caminho é um só, uma cidade celestial. Às vezes está difícil, meu Pai, mas eu vou permanecer firme, com a força que vem do Senhor, com a força da palavra ministrada, com a força daquilo que o Senhor tem sustentado nessa casa. Eu vou permanecer firme, Senhor. Eu vou passar por cima das dificuldades, das lutas, mas eu vou chegar lá, Senhor. Eu quero ser, sim, Senhor, daquelas 5 virgens preparadas, meu Pai, porque na hora que gritarem: o noivo vem, você vai estar firme.
você vai estar firme. Nós, porém, versículo 39, para encerrarmos, porém não somos daqueles que se retiram, nem daqueles que acharam duro o discurso de Jesus, e nem daqueles que lá na frente acharam que era mais fácil passar a vida no judaísmo, passar as aflições lá. Não pense que existe um lugar mais fácil para você aliviar seu sofrimento. É só os pés de Jesus. Força verdadeira para suportar sofrimento é só aos pés de Jesus. Não importa o sofrimento, se ele é emocional, se é luta, se é adversidade, não importa, é só aos pés de Jesus que temos força suficiente para suportar, porque está difícil, os tempos estão difíceis, mas nós vamos aguentar, porque a palavra do Senhor, Ele foi dizendo, nós não somos, porém, daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós somos desses. Quem é desses que creem para a preservação da alma? Louvado seja o nome do Senhor. É lá no final, a nossa vitória está no final, a sua vitória está no final, a nossa vitória está lá no fim da linha de chegada. É lá que nós, como igreja do Senhor, teremos que estar reunidas. E o Senhor falou: essa igreja eu vi, ela foi doutrinada, ela foi ensinada, ela permaneceu firme, ela ficou sustentada na palavra, e agora pode desfrutar, agora pode desfrutar do lado direito do Cordeiro de Deus. Que os irmãos se coloquem de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor, estenda as nossas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pela Tua palavra, que é suficiente. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é por ela, Senhor, é por meio dela, Senhor, que vivemos e existimos, meu Pai. É por meio dela que temos vida de verdade, Senhor. É por meio dela, Senhor, que alcançamos a salvação, meu Pai. É por meio dela que temos, meu Pai, a oportunidade de entrar no lugar santo dos santos, Senhor. É por meio dela que nós entramos, Senhor, no lugar santíssimo, na presença do Salvador eterno. Então, Pai, em nome de Jesus, que ela continue sendo sustento do Teu povo, da Tua igreja. Ó Pai, que mesmo em meio ao sofrimento, a Tua igreja esteja posicionada, meu Pai, firmes, porque o Senhor virá, e o Senhor quer achar a fé verdadeira, a fé genuína, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, trabalhe nos corações. Não permita com que Satanás roube as sementes, não permita, Senhor. Trabalha, meu Pai, que a terra, meu Pai, esteja sempre preparada para as Tuas sementes, e assim possamos dar o fruto necessário que o Senhor espera de cada um de nós. Pai, coloca as Tuas mãos, cadeira de oração, baú de oração, corpo diaconal, ora juntamente com a Tua igreja. Opera em vidas, opera o milagre, traz a salvação em pessoas que estão distantes, pessoas que estão no leito de um hospital agora, famílias que choram suas percas. Leva, Senhor, no Teu poder o consolo e o refrigério. Trabalha sobre essas vidas, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto. Trabalha pelo Teu poder, Pai. Nós cremos no Teu agir, já Te agradecemos em nome de Jesus. Louvemos.